Capítulo 4, 1 Timóteo. Subtítulo: A apostasia nos últimos tempos. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Subtítulo: Fidelidade e diligência no ministério. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Esta palavra é digna de crédito e de toda aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Capítulo 5, 1 Timóteo. Subtítulo: Acerca dos idosos e das viúvas. Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às jovens como a irmãs, com toda pureza. Cuida das viúvas de fato necessitadas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem aprender primeiro a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir a seus progenitores, pois isso é o que agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena essas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra.
mas não inclua as viúvas mais novas, porque, quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se e, por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e irrequietas, falando o que não convém. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-las, pois algumas já se desviaram, seguindo Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. Subtítulo: acerca dos presbíteros. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes essas coisas sem preconceito e que não faças nada com parcialidade. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te puro, por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes. Não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência, e as obras más não podem permanecer ocultas. Capítulo 6, 1 Timóteo. Subtítulo: os deveres dos servos. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los. Pelo contrário, devem servi-los. Melhor ainda, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são irmãos, crentes e amados, ensina essas coisas. Subtítulo: os perigos da cobiça. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Subtítulo: exortações a uma vida exemplar. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor,
A constância é a mansidão. Trava o bom combate da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Eu te exorto. Sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que possui, ele somente, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder eterno. Amém. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras. Sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas insignificantes e profanas, e as objeções do que falsamente se chama conhecimento. Alguns se desviaram da fé por professá-lo. A graça seja convosco.